ele sempre diz algo que me acrescenta na vida, né? Então, Thiago, acho que podemos começar. Vamos, A, não? a Fernanda vai mandar novamente os e-mails para os inscritos. Tinha bastante inscritos, Uhum. tinha 55. Uai, Então, gente, será que deve ter dado então algum enrosco, né? No Simpla? É, o é pelo sim. simples, é meio, sei lá, às vezes é complicadinho, às vezes não olham É os uma novidade para e-mails. nós também, talvez assim, essa seja uma questão. Mas bem, vamos começar então, né, o evento, né? Começa assim dando uma boa noite a todo mundo, né, que está aqui, né? Vamos iniciar mais esse evento da Clínica em Tempo, né? É, como eu estava dizendo, né, agora antes, né, que é uma jornada, eu disse, brinquei assim, né, uma escalada, né, até o início dos seminários do curso de pós-graduação de estimulação precoce e assessoria, né, da Clínica em Tempo. Para quem chegou agora, esse encontro, então, ele já é o quarto de uma série envolvendo alguns dos professores e professoras convidados do nosso curso de especialização. Hoje, então, né, contando com essa participação especial da Jana Walter. Eu disse antes, mas reforço, né, que para quem se interessou, mas não teve a oportunidade de assistir aos eventos anteriores, eles estão todos disponíveis no canal do YouTube da Clínica em Tempo. A gente vem abrindo esse espaço aqui, né, para dialogar sobre assuntos relevantes para quem se interessa sobre o campo das infâncias, em especial a partir da perspectiva, né, da clínica e da educação. E a gente já falou por aqui sobre a temática dos autismos, da estimulação precoce, das práticas de assessoria nas escolas, educação inclusiva e, como eu disse ontem, né, bem recente, também sobre medicalização da infância, né? Tudo isso sempre atravessado pela teoria e pela ética da psicanálise, procurando promover uma ampliação do olhar sobre os bebês, os processos de educação, do desenvolvimento e da constituição psíquica, né? Que eu acho que é é o ponto assim que talvez hoje a Jana vá poder falar um pouquinho mais para a gente. Antes de passar a palavra para nossa convidada, eu vou falar um pouquinho, né, tentar ser breve, sobre o nosso curso de pós-graduação, que é uma parceria da Clínica em Tempo com a Faculdade Mário Quintana, a FAMAC, aqui de Porto Alegre, né? Ele é um curso de pós-graduação, especialmente voltado para psicanalistas, educadores ou outros profissionais da saúde e da educação, de educação infantil em especial. E ele é desenhado nesse formato online, com seminários mensais, sempre pegando uma sexta-feira de noite e depois o sábado, né, nos turnos da manhã e da tarde, a cada mês, né? Acaba pegando 3 turnos por mês. Ele se desenrola durante 23 meses e ele está com a previsão para o início, agora no dia 23 de outubro, né? Salvo engano, sei que em outubro, acho que é isso, dia 23, né? vinte e E ele é um quatro, curso bem robusto. Como? 24, 24 e 24. 25. Ah, 24, 25, né? Então, aí corrigido, né? Ele é um curso que ele tem 399 horas aula, né? Então, quase 400 horas aula, né? E daí é uma oportunidade para quem quiser aprofundar, né, um pouquinho nesses debates que a gente vem traçando por aqui, né? A ideia é que a pessoa possa nos acompanhar por ali também, né, no espaço do curso. Eu fiquei ainda de fazer um anúncio, né, de que a gente vai estar lançando agora uma promoção relâmpago, né, para quem se interessou, mas ainda não fez a matrícula no curso, que nos próximos dias, aí se não me engano, até o dia 10 de outubro, mas por um tempo limitado, a gente vai estar dando um desconto especial, tanto no valor da matrícula, quanto no valor da parcela de cada mensalidade, né, das 23 mensalidades assim, do curso. Para quem se interessar, a gente vai subir um card agora com mais informações no arroba da Clínica em Tempo no Instagram. E daí, né, o pessoal pode acompanhar por ali, né, tanto os canais assim para fazer a matrícula, né, ou saber mais sobre o curso e também sobre como é que ficaram essas novas condições, né, de pagamento. Feito esses rápidos informes, eu vou passar a apresentar a nossa convidada de hoje, né, Jana Walter, que é mestre em Gestão e Empreendedorismo Social pela Fundação Instituto de Administração da USP
é especialista em medicina e psicanálise com bebês pela FUNE, especialista em psicanálise com crianças pela Sede Sapiente de São Paulo, em teoria psicanalítica pela PUC, também de São Paulo. E acho que é uma pós-graduação também, né, já em neurociências pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, né? Ela é graduada em psicologia, jornalismo e também administração de empresas e é membro do Departamento de Psicanálise com Crianças do SED Sapiente de São Paulo e membro da Rede Bebê de São Paulo. Além disso, ela é diretora-geral do Instituto Lala Língua, espaço de diálogos transdisciplinares, mentora e editora-chefe da revista Crianças, uma abordagem transdisciplinar, e do projeto com um nome muito legal, E aí, Suave, dedicado a adolescentes e jovens, né? A Doris já fez assim os agradecimentos, né, em nome da equipe, né? Mas eu reforço os agradecimentos pela disponibilidade de tu vir aqui hoje, já, né, falar um pouquinho com a gente sobre essa temática da alienação, constituição psíquica, né, nos bebês, né? Enfim, estamos felizes de estar te recebendo aqui. A ideia é que a gente possa escutar a Jana, né? E na sequência abrir um pouco para quem está aqui, né, no evento com a gente no Zoom, né, poder conversar um pouquinho e, enfim, poder pensar junto, né, e se contribuir. Qual o meu tempo de castração? Então, a gente tem trabalhado com uma ideia assim, tipo de uns 40 minutos, 45 minutos, é um tempo legal, eu acho, assim, né? Você tem. Não, porque se deixar eu corro ladeira abaixo, né? Bom, tirando as brincadeiras, muito obrigada. Para mim é uma grande satisfação poder estar contribuindo de alguma maneira nesse projeto de vocês, porque é um projeto que, como eu havia falado antes, verdadeiramente eu acho importantíssimo como uma posição política e, vou reiterar, deveria se pensar também enquanto política pública, né? Que essa transmissão de um saber pela via da psicanálise pudesse chegar na ponta com aqueles profissionais que de fato lidam com as crianças, né? Para que a partir daí a gente pudesse, inclusive, diminuir, né, do ponto de vista econômico, as despesas em gestão de saúde, né? Bom, vamos lá. Preparei um negocício aqui para a gente poder. Eu adoro preparar essas coisinhas, me divirto muito, né? Espero que vocês curtam também. Então, o tema da minha apresentação aqui é um tema para mim caríssimo, né? Gosto muito de trabalhar com esse tema, que é a alienação, constituição subjetiva e sujeito, né? Bom, é quase a base de tudo, né, gente? Bom, eu fui fazer uma pesquisinha assim para entender, né, a origem etimológica da palavra alienação. Alienação é uma palavra que deriva do latim, da palavra alienatio, onis, que por sua vez é derivado do verbo alienare, que significa tornar alheio ou transferir para outro. Verbo, por sua vez, formado a partir de alienios, que quer dizer estrangeiro, aquilo que pertence a outro. Alios, como está aí, significa outro. Alienos é o que é do outro, não próprio, estranho. E alienare, tornar alheio, transferir para outro, afastar de si. Na tradição jurídica romana, alienatio designa o ato de transferir a propriedade de um bem para o outro, alienar uma terra, por exemplo. Na filosofia moderna, especialmente com Hegel e Marx, o termo passa a designar a condição existencial ou social em que um sujeito se encontra separado de si mesmo, submetido ao domínio de algo
ou alguém? Bom, o Lacan tem muitos grafos e certamente vocês vão ter essa experiência na pós, mas esse é o grafo da Jana. É o grafo das bolinhas da Jana, né? É, no Lacan, né? Isso é um conceito lacaniano. A alienação ganha um estatuto conceitual fundamental. A constituição do sujeito ao qual advém a partir da linguagem e do significante que vem do outro. É a partir dessa experiência inaugural na relação com o outro materno, ou aquele que ocupa essa função, né? Porque para nós, psicanalistas, pai e mãe são funções, né? Aquele que ocupa a função materna, ele tem um lugar preponderante para que aquele bebê, que o Lacan chama organismo, aquele bolinho de carne, ele de fato ele ganhe um estatuto para além de ser um organismo. É a mãe, né, a partir da sua onipotência, onisciência, que a mãe infere nesse bolinho de carne algo que esse bolinho de carne desconhece. É a partir dessas inferências, dessas insígnias que vem da mãe, né, que o bebê humano começa a existir. Contudo, ele existe a partir deste olhar, a partir deste outro que olha, que fala e que faz marca. Eu sempre brinco, né, que assim, a dimensão do próprio ser humano, ele vem a partir da própria experiência do bebê com um humano. É a partir desta relação, mas não é qualquer humano, né? Porque é a partir do olhar deste outro humano, a maneira como este humano olha para o bebê, é que vai fazendo essas marcas. O bebê, nesse momento, ele é um objeto. Ele precisa de cuidados, né? A sua existência depende dessa relação. Então, o bebê, nesse momento, né, dessa operação psíquica, que o Lacan nos gratifica em termos de pensar do ponto de vista do operador clínico, mas também um momento de uma operação psíquica fundamental, né? O bebê, ele o é a partir daquilo que a gente chama do grande outro, que não é qualquer pessoa, né? O Lacan usa como o destaque, né? O O na grafia maiúscula. É esse lugar de importância fundamental para que o bebê, a partir desta relação, mas não é uma relação apenas de cuidado, né? Sobretudo, é uma relação de reversibilidade, como eu havia feito num vídeo para divulgar esse encontro nosso. O que isso quer dizer, né? Porque é através desse momento que a mãe vai investindo no bebê algo que o bebê não é, né? Por isso que o nome cabe muito bem, né? Quem diz é a mãe. É algo que advém da mãe e que a mãe infere no bebê, né? E a partir deste momento que a mãe infere através dos cuidados, né? Então, assim, a mãe está trocando a fralda. Ficou fedido. Ah, mas eu vou comer esse pezinho. Ah, coisa linda da mamãe. Quer dizer, é toda essa libido, né? A gente falando em termos freudianos, que a mãe investe no psiquismo desse objeto bebê, né? Mas também no corpo, através das experiências sensórias, motoras, né? Que a mãe
ela vai, neste interjogo, devolvendo para o bebê. Então o bebê fala mamã, 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 mamãe, isso, mamãe. Percebem? Tem uma leitura que a mãe faz. O bebê nem sabe direito o que é mamã. Há uma intencionalidade, né? Há um grito. E nesse grito, a mãe traduz e põe sentido. A reversibilidade consta aí. Mas a mãe, ao mesmo tempo, ela percebe que o bebê não é isso tudo. Ela acredita nesse bebê algo dela, né? Mas ela precisa ser um tanto dividida. Ela investe tudo no bebê, mas algo precisa atuar como uma certa sombra, que esse bebê de fato é tudo para essa mãe, mas não é absolutamente tudo. Hum? Bom. E tem outro grafo que eu gosto muito, e quando eu apresento para os meus alunos, eles entendem muito, na verdade não é meu, eu só ilustrei, é um exemplo que o Lacan usa para poder falar justamente de um momento fundamental que é a causação do sujeito. Isso está lá no seminário 11 do Lacan, que trata sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise. E o Lacan ele vai nos dar o seguinte exemplo para a gente poder entender um pouco, né, em relação a essa metáfora. Bom, a criança é como se fosse essa bolsa, né? Uma bolsa que a mãe adora, que a mãe manuseia, que a mãe acha linda, é da última moda, sei lá, né? Então, a criança é essa bolsa, né? A bolsa para o Lacan equivale ao ser que eu mostrei aqui para vocês, né? Bom, a criança ela é o ser, é a bolsa. Tá lá, existe. Mas alguém é responsável por manuseá-la, né? Por levá-la de um lugar para o outro. Para que a criança saia desse lugar de bolsa, igual a ser, né? A criança ela precisa abdicar de ser bolsa. Então, há algo que acontece nesse momento que a criança ela deixa de ser a bolsa para em busca de um sentido. Então, minha mãe não está aqui, né? Estou chorando, minha mãe não veio. Que minha mãe tem? Quais são os outros interesses da minha mãe, né? Quero saber. Tem um outro aqui que eu sei que é meu pai, porque minha mãe fala dele para mim. Então, quando é de noite, né, que está na hora do meu pai chegar, a minha mãe diz: Olha, o papai vai chegar. É, meu amor, o papai. O papai chega, beija a mamãe, brinca com o bebê. A mamãe é que introduz o papai. O papai é introduzido nesse tempo pela mamãe, né? E nesse momento, o bebê, o ser, o organismo, ele é bolsa, né? Ele é aquilo que a mamãe leva para os lugares e vai colocando o sentido dentro, né? É a mãe que põe o sentido. Bom, para a criança deixar de ser a bolsa, nesse exemplo lacaniano, e ir em busca da vida, portanto, do sentido das coisas, né? Por que que a mãe me deixa? Por que a mamãe tem outros interesses, né? Por que que eu estou na escolinha e a mamãe está em casa? O que que está acontecendo, né? Esse tempo de ser bolsa, de ser o ser, portanto, investido pela mamãe, ele é fundamental. Porque é a partir dessas inferências maternas que o bebê vai ganhando o sentido e a experiência de ser humano, objeto do desejo do outro. Para que a criança saia desse lugar de ser a bolsa e em busca da vida, do sentido, ele abdica de ser bolsa. Há uma perda envolvida, né?
A criança precisa abdicar desse lugar de ser o objeto da mamãe para virar sujeito, né? Então, essa operação psíquica inaugural, fundamental, né, que advém do campo do outro, né? Por isso que eu quis trazer a origem da palavra, advém da mãe, advém daquela que faz essa função. Eu preparei a cola, mas eu estou aqui nos peitos, não estou nem seguindo a cola mais. Ah, meu Jesus Cristo. Então, quem é, né? Quem é que nesse tempo da alienação oferece aquilo que a gente na psicanálise e orientação lacaniana, né? A gente nomeia de significante, né? Certamente na pós vocês vão ter acesso ao conceito, né? O que é um significante para a linguística estrutural, o que é o significante para Lacan. Mas vamos pensar que o significante é isso que eu falei para vocês, né? É o sentido que a mãe atribui e faz marca. Esse sentido inaugural, primordial, porque acontece pela via materna, é ela que infere, ou a quem cumpre essa função, infere esse sentido. Esse primeiro sentido atribuído, a gente chama de S1, né? Então, é nesse momento da alienação que a mãe infere o primeiro significante primordial, que está aí colocado de outra forma para vocês pensarem, né? O ser marcado pelo primeiro significante primordial, o S1, e o sentido que vem primeiramente do grande outro materno. Bom, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Ah, não, eu fiz certo. É porque eu faço as colinhas e depois eu sou do tempo do Roconcão aqui, viu, gente? É meu escrita a lápis. Bom, o que eu fui ilustrando, né, com esse exemplo, né, da bolsa e da criança, né? Por que eu fiz essa separação? Porque, de fato, é fundamental esse lugar do objeto, que a criança precisa ser colocada pelo outro materno, né? Isso é fundamental. Então, o objeto bolsa, né? Então, para deixar de ser bolsa, em busca do sentido, há uma perda envolvida, né? Essa perda envolvida, que é marcada por esse momento em que a criança se separa de ser o ser, né? O organismo, o objeto materno, é uma outra operação psíquica fundamental que o Lacan chama de separação. Para eu pensar em constituição psíquica, em, em sujeito, né, do ponto de vista da psicanálise, eu preciso entender essas duas operações fundamentais: alienação, né, que é essa inferência do sentido que vem do campo do outro, que ocupa a função materna, né? E aí eu acho que é muito legal o projeto é, de vocês, por quê? Né? Porque muitas vezes no consultório, né, a gente recebe mães extremamente fragilizadas, né? Porque quando uma mulher tem um filho, né, ela deposita naquele filho, muito antes dele ser gestado, um saber sobre ele, né? Há algo que é dito dessa promessa. Hum? E é uma promessa na qual a mãe também deseja que haja uma troca, né? Então a gente sabe hoje que muitas vezes, né, quando o bebê ele traz uma condição de sofrimento, inclusive no corpo, né? Uma condição de sofrimento que pode estar associada, né, uma torcicolo congênita, pode estar associada a um refluxo gastroesofágico e por aí vai, né? Muitas vezes esse bebê, né, ele, por uma questão mesmo de poder
tentar entender o que passa com ele, ele se recolhe, né? E o Freud ele vai trazer um exemplo para falar da dor de dente, né? Que a pessoa com dor de dente, ela se recolhe a, aquela ínfima parte, né, da dor, ela fica ali circunscrita na dor. Vamos imaginar nós adultos, né? Como é difícil quando a gente está sentindo, sei lá, enxaqueca, dor de dente, dor de ouvido, a gente quer ficar quieto. O bebê não é diferente. Vamos pensar ainda que, do ponto de vista, inclusive, do neurodesenvolvimento, esse momento que o bebê está do desenvolvimento inicial é um bebê onde sua sensorialidade, sua motricidade, ela tem um papel fundamental nas trocas e nas aquisições futuras, né? Então, um bebê com dor é um bebê que tem muita dificuldade de entrar no interjogo com a mãe, né? Ao contrário do que foi falado, né, muitas vezes, né, e acusando a psicanálise de colocar as mães no estatuto de mães geladeiras, né, com a pesquisa do Kanner, e depois usando um recorte do André Green, né, dentro de um contexto geral, né, a gente sabe que as mães que têm bebês numa condição de sofrimento, elas têm dificuldade, porque ela infere no bebê e o bebê não consegue responder a essa mãe, né? Me lembro de um caso muito recente de uma bebê que eu recebi aos 2 meses, né? Isso para mim foi uma experiência muito bacana, porque os bebês, quando chegam, chegam mais velhos, né? Por isso que esse trabalho de vocês é fundamental, porque, bom, vai direto lá na creche, né? Onde os bebês estão, com as pessoas que cuidam do bebê. Então, a pediatra que tinha feito uma formação, né, dentro de um protocolo da psicanálise chamado IRD, essa pediatra entrou em contato comigo e pediu que eu avaliasse, olhasse a bebê. E, bom, nesse ínterim, já havia sido escalada para o atendimento a essa bebê uma fisioterapeuta, especialista no atendimento com bebês, e um osteopata, porque se não bastasse a condição da torcicolo congênita que essa bebê tinha, a bebê tinha também uma plagiocefalia, uma braquiocefalia, que são formas assincrônicas do crânio, né? Devido ao trabalho de parto. Foi um parto normal, né? Um parto que durou horas, inclusive, e era bom. A gente entende que essa modalidade de trabalho, muitas vezes online ou assincrônico, fez e ficou muito mais gritante na pandemia, com que muitas mães passassem muito tempo grávidas sentadas. E, bom, isso tem consequências. Mas isso não é receita de bolo que se estabelece para cada pessoa. Tenhamos bastante atenção nisso. Bom, a bebê tinha essa condição e, bom, um quadro de dor, né? Porque uma torcicolo, para quem é fisioterapeuta, vai saber melhor do que eu, é um quadro doloroso. E por mais que essa mãe tentasse investir nessa bebê, a bebê não conseguia responder à altura, né? E a mãe, um pouco numa posição de defesa, não conseguia ver que a sua bebê, de fato, é, estava encaminhando para um quadro de fechamento. Então, imediatamente, essa pediatra encaminhou a bebê para um atendimento comigo no consultório e com toda essa equipe que por uma grata experiência, né, era uma equipe que tinha uma permeabilidade dialógica muito bacana e a gente foi podendo trabalhar juntas, né? E essa bebê foi se desvencilhando do quadro de dor, concomitante o atendimento com a dupla,
E depois de poucos atendimentos, né? E aí eu fui monitorando depois a duplinha com uma certa distância. Essa dupla mãe-bebê conseguiu de novo engatar no interjogo. Bom, eu estou voltando para a alienação, mas eu acho que é muito importante a gente ilustrar com os exemplos. Bom, para que o bebê saia desse lugar pregnante de ser o organismo, a bolsa, né? A mãe precisa ceder espaço, né? A mãe tem outros interesses, tem o pai, como eu já havia falado. Então, a criança abdica de ser a bolsa e vai em busca da vida, né? Vai em busca do sentido, né? E quando a mãe doa esse espaço, porque a criança não é tudo, não é a cereja do bolo de chocolate da mamãe, né? Assim, a mamãe gosta de chocolate, mas gosta de sorvete, enfim, para ilustrar. É, a criança ela vai em busca do sentido, né? Do interesse da mãe, tem o pai que entra também nessa relação. Então, quando a criança ela abdica de ser o ser, a bolsa, porque de certa forma o outro também abre espaço para isso, há uma perda envolvida, né? E aí, esse momento, que é um momento crucial, né? Que é um momento que marca a divisão do sujeito, né? É essa perda fundamental para que a criança possa ir em busca do sentido. Essas duas operações, né? São fundamentais para a gente poder pensar a constituição psíquica, né? Esse é um processo no qual. Isso aqui eu fiz para vocês, gente. Acabei falando do pai e da mãe, né? Mas é justamente isso. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Quer dizer, a mãe ela sai desse lugar junto com a criança, com o bebê, né? Ela sai de cena e o pai é que vai oferecer, uma metáfora, o balão, né? Quer dizer, o pai entra como um representante que pode oferecer outros caminhos para esse bebê, para essa criança pequena. Então, se a gente for pensar, né, que do ponto de vista da alienação, a mãe ou quem ocupa essa função, ela é importantíssima porque ela que detém as insígnias desse vir a ser sujeito, né? Mas que enquanto de fato seja um sujeito, né? Precisa haver uma outra operação psíquica que a gente nomeia de separação. Aí deixa eu beber um pouquinho de água aqui, gente, que eu falo muito. Bom, aí eu queria falar para vocês de constituição psíquica, né? E aí a gente pode pensar, e eu trouxe aqui apenas para poder complicar mais um pouco, por que não, né? Mas a gente precisa também entender um pouquinho, assim, passando só superficialmente por Freud. Ai, que bênção. Porque muita coisa que o Lacan, né, leu em Freud, é, leu em Freud e subverteu muito do que o Freud foi trazendo inicialmente, o Lacan ele retoma isso no início do seu ensino. Então, para a gente poder pensar, né, já falei dessas duas operações psíquicas fundamentais, né? Mas o que que a gente pode pensar de constituição subjetiva, né? Porque no senso comum, quando a gente pensa em sujeito, né, a gente pode pensar o sujeito como um indivíduo, como uma pessoa, né? Para nós, psicanalistas de orientação lacaniana, o sujeito é muito mais do que um indivíduo, né? Ele é uma unidade, um eu, né? Articulado diante da sua própria condição de ser na relação com o outro. Isso não é tão simples assim, né? Porque muitas vezes, quando há algum problema nessa operação psíquica inaugural da alienação,
isso a gente vê na clínica, né? Quando acontece alguma particularidade nessa operação, como uma falha, né, nessa operação, ou uma alienação parcial, a gente vai ver na clínica os efeitos disso, né? E, bom, para isso vocês vão estudar sobre a questão das estruturas clínicas, né? Por isso que é importante entender esses construtos mais detidamente, essas operações psíquicas. Mas quando a gente vai pensando, né, em constituição subjetiva, né, como é que um sujeito, como é que uma pessoa pode, do ponto de vista psicanalítico, vir a ser sujeito, né? Então, ela passa por um processo, né? Um processo diante de várias operações. Esse processo é pelo qual o aparelho psíquico do sujeito se estrutura desde o nascimento, e aí a gente vai pensar nessa operação psíquica fundamental, inaugural, articulando-se a partir das interações com aqueles representantes que eu mostrei ali para vocês, né? Com aqueles que ocupam a função paterna e a função materna, e das trocas, da vivência com esse ambiente. Quando a gente vai estudar o estádio do espelho em Lacan, né? Mas a gente só não fica lá com a publicação intitulada O Estádio do Espelho, porque o Lacan ele retoma esse construto, né? No seminário 5, no seminário 10, né? A gente começa a entender que nesse período inaugural que eu falei para vocês da alienação, é um período de trocas, é um período de trocas com outro humano, de trocas sensórias, de trocas motoras, né? A Genevieve Hage tem uma construção para falar justamente do eu, da ternura tátil, né? Deste corpo, né, sensório, mas não apenas sensório, porque a partir do momento que a mãe acaricia seu bebê, que a mãe beija o seu bebê, né, ela vai fazendo marcas também nesse corpo. E a gente vai vendo que o Lacan está muito atento depois, né? Ele retoma esse construto para dizer que não é apenas uma imagem, né? Que a mãe acredita no bebê, mas é uma experiência que se dá pela via da motricidade, pela via da sensorialidade. Bom, então é um processo que a gente pode dizer, é um processo complexo, né? E não linear. Então, não dá para a gente colocar esses construtos dentro de uma caixinha e dizer, não, é isso agora. E não sei, bom, a gente sabe que há uma sequência das operações psíquicas, né? Mas isso acontece para cada um, porque há sempre uma criança na condição dela de ser, há sempre uma mãe que já tem uma história que a antecede, e há sempre um pai também, né? Então, a gente precisa tentar entender a dinâmica familiar para poder pensar, né, o lugar que essa criança é na mãe, é no pai, né? E como esses dois vão fazendo essas funções. Bom, com Freud, a gente aprendeu que a partir da metapsicologia, o aparelho psíquico é pensado a partir de uma estrutura topológica. E aí a gente vai entender o inconsciente em Freud do ponto de vista da primeira tópica aí, do inconsciente, do pré-consciente, do consciente, da segunda tópica, né, que é o eu, o id e o superego, econômica, que aborda a distribuição, quantidade e movimento de energia psíquica, a libido. Lembra da mãe? Quer dizer, tem um prazer ali da mãe, tem algo de um investimento ali. E o bebê sente, não é que o bebê está lá assim. Não, o bebê está lá, né? O bebê, ele tem apetência para essa presença, né? O bebê deseja essa presença, né? Freud busca explicar como essa energia circula e é investida, deslocada e transformada em sintomas. Por exemplo, quando a gente pensa em pessoas
crianças, né? Crianças maiores, um pouco maiores, ou processos mentais, sendo central para a gente poder pensar os mecanismos como repressão, recalque e sublimação. O aparelho psíquico também, aí dentro desse bojo, né, da constituição subjetiva, em Freud, é pensado também do ponto de vista dinâmico. O foco, nesse caso, está nos conflitos e forças opostas. É atividade contínua dentro do psiquismo. Freud vai ver o aparelho psíquico como um palco de forças pulsionais. Então, quando a mãe está lá, vou comer sua barriga, e o bebê coloca, né, a barriga, se oferece no interjogo materno, quer dizer, tem uma força que circula entre esses dois. O bebê deseja ser devorado por essa mãe. O bebê, ele incita a mãe para esse interjogo, não? Freud vê e aí aparece justamente as proibições, né? As defesas, impulsionando dessa forma o funcionamento mental que a gente vê, né? Um pouco mais na frente, né? Como é que isso reverberou com a criança? Com Lacan, a gente pode pensar a constituição psíquica ocorre com a entrada do sujeito no campo da linguagem do desejo, na relação com o grande outro. Aí articulam-se, né? Se a gente for pensar, né? Aí articulam-se os registros, né? Imaginário, real e simbólico. Se a gente for lembrar, né, do que eu fui falando da alienação, né, como colocar algo que é seu no outro, né? O outro fica investido daquilo que, na verdade, vem de uma outra pessoa, não é ele que se acha isso, é a mãe que acredita, é a louca da batata doce que acredita, ela na reverie, né? No delírio materno, que ela acha aquilo tudo do bebê, né? É através do outro, do imaginário do outro materno que a mãe investe. Então, o bebê, se a gente for pensar o sujeito, né, enquanto construto, dentro de uma perspectiva de uma psicanálise de orientação lacaniana, o bebê, justamente, ele é uma resultante dessas inferências que o Lacan vai se servir da topologia, né? Então, o registro imaginário corresponde à formação do eu na identificação da imagem com outro semelhante. Então, é a partir da manhã, meu amor, se eu pedir, vou comer esse pé, me dá seu pé. E o bebê já sabe que aquela louca está dizendo que aquilo ali é um pé. Então, se ela está dizendo que é um pé, porque é um pé, então eu vou dar meu pé para ela. E é muito interessante, porque quando tem alguma questão que envolve uma falha, né, nessa operação psíquica inaugural, a gente recebe crianças que me dá seu pé. E a criança fica olhando, oi? Você me dá seu pé. E a criança, oi? E o que o analista tem que fazer? Ou quem faz suplência à função, né? Porque o analista em transferência, ele é um suplente, né? Nessa função. O que o analista faz? Me dá seu pé, vou comer seu pé. Que chulé! O que o analista está fazendo ali? O analista, ou quem ocupa essa função, né, em transferência, ele vai investir o seu tanto de libido naquilo que o analista supõe ser um pé, né? E os efeitos disso é muito bonito de se ver, porque ao acreditar que aquilo é um pé, a criança começa também se lançar no campo do outro, né? Então, sim, é fundamental que nós estejamos atentos ao que o Henrique Laurence fala desse momento kairos, né? Não é um momento cronológico, é o um momento oportuno, naquilo que não tem o pé e você vai me dá, que chulé! É isso, né, que a gente faz. Bom, nossa, só para poder ilustrar um imaginário, Jana, você está maluca. Bom, o simbólico refere-se à dimensão da linguagem Ah, e das... Jana, volta um pouquinho. Momento o quê? Oi? Momento o quê? Kairos? Kairos. Kairos. É Kairos ou Kairos, né? Eu falo Kairos, não sei se estou falando Não errado, sei tá, gente? também. Isso, que é o tempo,
na verdade, é dividido entre dois deuses, né? O deus Cronos, e é a partir daí que vem o conceito de cronológico, ou seja, do tempo contado em quantidade, né? E Kairos, ou Kairos, para quem quiser, bom, que é o deus do tempo oportuno, que não tem a ver com cronologia, que tem a ver com aquele momento que você tá vendo o circo pegar fogo e que você vai lá e nhau, você pula em cima. Então, quando o Henrique Lohan fala que o analista, é aquele que toma o momento Kairos, é aquele que se vale desse momento para poder atuar, né? Atuar analiticamente, né? E, bom, a gente, nesse momento, entra o inconsciente do analista, né? É isso, né, Doris? Beleza. Então, valeu. O simbólico refere-se a essa dimensão da linguagem, né? E das leis culturais introduzidas, bom, pelo nome do pai, por esse efeito, né? Que eu falei aqui para vocês, ó, nesse meu grafo chiquérrimo, Lacan deve estar se contorcendo, né? Que é justamente isso, a mãe sai um pouco de cena e o pai entra, né? O pai entra como uma possibilidade, um outro sentido, né? E para isso a gente fala, né, a gente usa na psicanálise de orientação lacaniana que o pai ele é representante do significante em nome do pai. É aquele que de fato incorpora uma função simbólica fundamental, né? A mãe entra investindo o imaginário dela, né? Meu lindão, que pé gostoso, né? Toda essa história toda. E o pai, ele entra oferecendo um outro sentido. Tiago, eu estou completamente perdida no tempo, eu falo que nem uma matraca, você Não, me... mas você tá no tempo, assim, eu não sei muito por onde é que você tá na apresentação, mas você tem um tempo já, né, para poder seguir, tá? Então, Tá tá bom. interessante de falar. Então, a linguagem é justamente isso, né? Assim, a mãe, no momento que ela cuida do seu bebê, ela fala com o seu bebê, mas não só através das palavras, através dos olhares, né? Através do gesto, né? Das paradas. Linguagem é isso tudo, né, gente? Linguagem não é só o que a gente fala com o corpo, né? O corpo fala, não só em termos de metáfora e pensando no sintoma, né? Bom, o corpo fala. Quando a gente não tem espaço para dizer através das próprias palavras, no caso do adulto, o corpo arranja um jeito de dizer que as coisas não estão indo muito bem, né? Porque um sujeito, ele existe no campo do sentido através da sua posição, né, na relação com o outro. É por isso que eu acho tão bonito, né, o trabalho que uma pessoa que está numa função de dar esse suporte, esse espaço para a criança, é fundamental, né? Porque através dessa aposta, né? O analista ele aposta, mas quem ocupa uma função de grande outro também fazendo suplência, né? E o real, né? O real é o que resiste à simbolização, ao sentido, né? O real é isso que a gente não sabe ao certo, né? Então, bom, eu sei que meu coração está batendo porque eu estou aqui falando para vocês, então tô conversando, estou me mexendo. Eu sei que meu coração está aqui, mas eu não abro o meu corpo. Opa, tá batendo mesmo, ó, né? Eu sei, há algo que diz disso, né? Há algo que fala disso. Bom, sucintamente, depois vocês vão aprofundar todos esses construtos mais detidamente, né? A integração desses registros, né, está na base do psiquismo, determinando como o sujeito se relaciona com o seu desejo e constrói sua subjetividade. Então, é a partir dessa troca com esses representantes, né, fundamentais, que a gente pode chamar pai e mãe, mas quem ocupa essas funções, que a criança ela se constitui.
Então, a gente pode pensar que na clínica, com bebês e crianças, a gente está atento a dois eixos fundamentais para poder pensar a constituição do sujeito, né? A gente precisa estar atento a esse eixo evolutivo, né? Cronológico, né? O tempo cronológico, que tem a ver com a evolução do tempo, né? Com essa diacronia, aquilo que faz marca no corpo, né? Embora a gente lide hoje, né, com os termos neurodesenvolvimento, e de fato é isso que ocorre, porque as nossas funções, né, do ponto de vista do aparelhamento orgânico, né, ela é marcada também, né, se tudo vai bem, lembra no meu exemplo? Se tudo vai bem, ok. Se não está bem, a gente precisa estar atento, a gente precisa entender, né, de neurodesenvolvimento, a gente não precisa entender, mas a gente precisa ter o olhar atento para poder entender quando algo não está bem com a funcionalidade das funções deste corpo, não é? Então, eu lembrei agora de um outro caso, de uma menininha. Eu fiz uma época um estágio numa creche, né? E foi uma experiência muito bacana, né? Eu transitei por algumas salas, e numa dessas salas, a professora ou a cuidadora, enfim, que estava lá, né, uma delas, me pediu para eu observar uma criança, né? Bom, e me chamou muita atenção porque aquela criança ela destoava das demais do ponto de vista motor, né? Era uma criança que ficava o tempo todo sentada numa mesma posição, com as mãozinhas fechadas e o corpo extremamente tensionado, né? A gente poderia pensar numa hipertonia, né? Numa hipertonia. E tinha uma outra bebê, né, numa outra turminha, que tinha uma hipotonia, né? Corpinho mais mole, né? Era uma bebê que ela não conseguia sentar, já deveria estar sentando, não sentava, então ela ficava como se fosse uma folha no chão, né? Ela tentava sentar como os coleguinhas, mas não conseguia. Bom, e na época eu estava frio, então eu peguei uma pashmina que eu estava no pescoço e coloquei em volta do corpo dessa bebê, né? Então, percebi que ao colocar, né? E na verdade quem percebeu inicialmente foi a professora, porque eu estava lá tentando dar conta de fazer isso. Eu estou dando um exemplo, né, para vocês fazerem iguais, nem para você dizer que todo bebê é assim, pelo amor de Deus. É só para contar um pouco dessa experiência, né, para vocês na creche. E bom, a bebê ela relaxou na hora, né? Então, bom, tem uma construção, né, dessa parte do corpo, de trás do corpo, essa experiência, né, das costas, né, desse bebê que, por algum motivo que eu não sabia, né, e eu não sou especialista no assunto, mas atenta a esse corpo que não estava funcionando muito bem. Bom, falei com a direção da escola na época, e a direção da escola chamou os pais, né, que imediatamente levou a bebê para uma fisioterapia, né? E, bom, houve alguns avanços no quadro da bebê, mas era uma bebê que ela não conseguia andar, né? Uma bebê de 1 ano e 4 meses, ela não conseguia andar, tampouco falar. Bom, e aí a gente vai tendo algumas pistas aí para a gente poder pensar esse caso, né? Não vou dar spoiler, aí vocês vão ter que fazer após, ou vou ter que estudar do assunto para poder entender todas essas intercorrências em jogo, para a gente poder pensar os atravessamentos dessas relações, né? De como esse campo do outro na relação, né?
vai se articulando com o corpo do bebê. Bom, eu saí dessa experiência, passaram-se algum tempo, essa época que eu tinha feito essa experiência, a bebê ia fazer 1 ano. Passado 4 meses, a mãe me procura, né? Muito desconfiada, porque ela não sabia desse trabalho, né, de intervenção e tudo mais. E, bom, eu fui explicando esse trabalho para ela e a gente começou a trabalhar, né? E logo depois, uma psicomotricista também entrou no trabalho comigo, para dizer para vocês que depois desse trabalho todo, a bebê começa a falar, né? E bom, o atendimento era sempre com a dupla ou com o pai aí também, né? Então a bebê começa a falar, a bebê começa a andar, e hoje é uma menina que faz balé, que dança, que canta, que brinca, né? Então, assim, da importância desse olhar, né? Atento, né? Atento a isso que não vai bem. Então, esse corpo dizia de algo que estava acontecendo ali, que a gente não sabia ao certo, né? Então, poder ficar atento ao funcionamento dessas funções, né? A isso que esse corpo nos diz em palavras, é importante também para a gente poder pensar a constituição do sujeito, né? Num outro eixo, né? Num eixo aí é, fundamental, que é o eixo que nós psicanalistas trabalhamos, que é o eixo estrutural, né? Estrutural por quê? Porque a gente pensa, né, o sujeito, né, que vai em busca desse sentido em termos de estrutura clínica, né? Bom, e aí eu não vou falar disso agora porque não cabe, tá certo? Mas um eixo que tem a ver com o tempo lógico, né? Quando as coisas acontecem, e os registros topológicos, para a gente poder pensar, né, como isso vai engendrando na constituição psíquica do bebê, como isso se articula ao campo do outro. Nesse eixo estrutural, para a gente poder pensar a constituição dos sujeitos, né, uma condição na qual os fenômenos eles ocorrem, então é muito dinâmico, né? E a gente precisa estar atento, né? Se de fato uma bebê, né, um exemplo aleatório, não estou dizendo que isso serve para todo mundo, que uma bebê hipotônica é uma bebê que fica o tempo todo no bebê conforto, né? Uma bebê que, por uma questão de injunção, né, temporal, precisa estar no momento fundamental, que é explorando os ambientes, está no bebê conforto. Isso não é sem consequências, né? Isso faz marca também nesse bebê, porque é um bebê que fica bom, fechado, né? Então a gente precisa é, cuidar para não julgar, né? E a gente precisa entender o que está em jogo nessas relações para tentar ajudar para que essas marcas, de fato, possam ser maleáveis, né? Não façam tantas marcas. Por isso que é importante o trabalho de intervir a tempo, né? Intervir antes que algo de fato ganhe uma consistência maior, né? Então, o analista ele trabalha muito mais, né, focado nesse outro eixo que é o eixo estrutural. Que tem a ver justamente com as operações psíquicas fundamentais. Hoje, nesse nosso encontro, eu estou falando de 2 operações psíquicas fundamentais para que um sujeito possa advir enquanto construto, né, dentro do ponto de vista da psicanálise, que é diferente do senso comum. Bom, e o que Eu pensar só disso fiquei tudo? pensando, Jana, que o terapeuta em EP, a gente em estimulação precoce, né, que é o formato do curso, ele vai estar sempre tomado, pela área instrumental, mas sempre atravessado pela área estrutural, porque ele é um terapeuta interdisciplinar e tomado pelos saberes, né, e pelas interconsultas e intervenções ampliadas de toda a equipe, né? Aham, legal você fazer esse gancho, bem oportuno. Bom, eu acho que eu parei por aqui.
Eu prefiro abrir, né, para as considerações de vocês, para a gente poder ampliar um pouco a discussão. E, bom, é isso. Bem, acho, agradecemos muito bem. Eu vi que tu situou, né, antes ali, agora no fechamento, né, dos dois eixos, o cronológico, né, e do estrutural, né. Eu acho que isso conversa com aquilo que tu apresentou antes. Agora não lembro se na fala isso ficou talvez evidente, né, mas não eu vou dizer porque eu acho que isso é legal, né, que é do Cronos, né, e do Kairos também ali disso do estrutural dessa intervenção oportuna, né, ou intervenção a tempo, enfim, né, de poder pensar nesses registros de tempo diferentes, né. Sim. Bom, mas acho que são muitas coisas, né, assim, que tu abarca com a tua fala. Eu acho que é legal, assim, que tu fala de desses conceitos, digamos, né, duros da psicanálise também, né, de alienação, separação, né, dessas operações importantes, fundantes do sujeito, né. Acho que de um jeito, assim, apropriado e também legal de trazer essas experiências oportunas. Não sei se estava no script, né, mas enfim, né, Não, experiência eu não segui script vivencial nenhum. mesmo, né? Acho que isso é sempre legal também, né? Dessas ilustrações enfim, da clínica, né? Eu acho que isso é legal. Sim. É, enfim, a gente pode agora abrir um pouco, né, para conversa, né? Ver o que que o pessoal pensou, né? Se tem perguntas, né? Contribuições, né? Daí que a gente possa fazer um momento de trocas daí, né? Claro, porque certamente faltou alguma coisa e a gente pode. A falta tá ali, É né? construtiva, Na né? redução. A bolsa ou a vida já de largada. Sim. Digam. Eu fiquei pensando, Jana, uma questão que eu tenho, né? E quando falta alienação? Sim. Boa. Né? Porque eu achei muito interessante esses três conceitos que tu trouxe. Acho que é uma boa a gente ouvir no pós, né? Isso, assim, a causação do sujeito, né? O papel do terapeuta, eu fiquei pensando, o terapeuta em EP, nesse momento oportuno da resiliência do bebê, né? E na abertura, na reconstrução das funções parentais ou da função materna e paterna dos pais, né? Uhum. Mas a gente tem se deparado na contemporaneidade com crianças que estão com alienação fraturada, né? Ou seja, crianças que ficam na porta ali, né? Que se recusam ao outro. Uhum. Ou aquelas crianças que têm um excesso de alienação, né? Que ficam grudadas na mãe e não querem ir para a escola, né? E eu sempre digo que a escola é uma mestra na operação de separação, né? Porque ela intervém num momento oportuno para não propiciar uma psicose, né? Então a escola é maravilhosa para as crianças nesse sentido, né? Claro que não pode ser algo ruim, enfim, né? Tem que ser algo de ser trabalhado. Mas a minha pergunta de novo vem assim: e quando falta alienação? Essa pergunta é bárbara, né? Porque assim, a gente vai lidar com. Eu não entrei na questão das estruturas, né? Porque eu não. Bom, deixei para a gente poder ver se cabia ou não cabia aqui, né? Mas é uma questão fundamental, porque na psicanálise, né, os autores mais contemporâneos, eles vão dizer que quando há algo nessa primeira operação inaugural, né, dessa inscrição desse significante um, né, desse significante primordial, é, quando há alguma falha, né, ou uma alienação parcial, porque são duas maneiras distintas da gente poder pensar, né, algo que ocorre nesse período fundamental da criança, onde a criança é objeto do outro, né? Então, há alguns psicanalistas que pensam, né, da não alienação, né?
ou uma alienação parcial, uma não inscrição desse S1 ou uma alienação parcial, né? Bom, quando alguma falha ou algo nessa primeira alienação, nessa primeira operação psíquica que a gente denomina alienação, a gente vai pensar uma estrutura na qual a criança ela fica capturada nesse lugar de ser a bolsa, né? De ser o objeto do outro. E um dos mecanismos de defesa que a criança que tem algum problema nesse lugar é justamente uma recusa ao campo do outro. Em termos, para a gente poder pensar a psicanálise de orientação lacaniana, na qual concerne esse tempo inaugural, quando há problema nesse tempo inaugural, a gente vai ver que são crianças que há um risco para fechamento autístico, né? E aí você já foi falando, Doris, da importância também, e eu acho muito bonito, não foi à toa que eu usei no vídeo, né? Que é esse desejo não anônimo desse lugar das professoras, né? E o quanto isso, né, isso se perde, porque às vezes, por uma questão mesmo de estatuto da escola, e aí a gente vai pensar em várias escolas diferentes, né, que a escola, a professora não pode beijar a criança, não pode, enfim, ter um contato físico maior, mas da importância desse momento, porque é justamente no lugar de suplência, né? Há uma mãe que está tendo dificuldades de fazer um certo interjogo com sua criança. Então, esse desejo não anônimo é justamente através desses cuidados, né? Desse lugar que esse bebê tem para essa babá, tem para essa professora. E o quanto isso é fundamental, né? Essa presença, uma presença investida, né? Que é justamente isso que você nomeia de não anônimo. Quer dizer, Maria ama Zequinha. Zequinha é aluno dela e ela acha Zequinha fantástico. Ele é uma graça, quer dizer, ele nem é isso, mas ela acha. E o que vale é o que ela acha, o que ela investe. E o quanto essa suplência, essa função, ela é fundamental, né? Aí vem o lugar das professoras da educação infantil, né? Então, poder pensar que a gente pode intervir numa certa suplência, né, nesse lugar, que é isso que a gente faz também no consultório enquanto analista, né? O analista ele faz suplência, né? A partir de uma aposta, né? Isso não é diferente, porque a transferência não é um conceito privilegiado da psicanálise, ele é um operador clínico fundamental. Para a gente ganha o estatuto de técnica, se a gente pode chamar assim, né? Mas a transferência, ele é um construto que é dado nos demais setores da vida, né? Não é só o privilégio da psicanálise, para a gente é um operador, né? Está dentro da técnica analítica, né? Mas na escola é algo fundamental para que, de fato, a professora ocupe um lugar que faça diferença na vida dessa criança, né? Uhum. E aí você foi falando também da psicose, né? Quer dizer, a gente vai entendendo que esses vetores, né, esses grandes outros, esses que ocupam a função de pai e de mãe, né, eles são fundamentais, porque esses são esses representantes que a gente pode dizer do ponto de vista do ambiente, né, mas não apenas do ambiente do ponto de vista das neurociências, mas do ambiente psíquico, né, disso que tá, que, que age, né, enquanto potência ou não, né, enquanto valência, né, melhor falando, né, é, esses papéis, essas funções, elas são determinantes para que esse psiquismo, né, para que esse sujeito se constitua. Então, quando a gente vai pensar em psicose, a gente vai pensar num outro momento, né, que a criança, ela de fato, ela se aliena ao desejo materno, né? A criança acredita nisso que a mãe está falando dele, né?
Mas para a gente poder pensar numa psicose, a gente vai entender que dentro dessas operações psíquicas fundamentais para a constituição do vir a ser sujeito, a criança ela é assujeitada ao campo do outro, inicialmente pela operação psíquica da alienação, mas quando ela vai em busca do sentido da vida, ela continua colada, de certa forma, num lugar que é no outro, né? E aí, muitas vezes, o pai tem dificuldade em entrar como representante desse significante do nome do pai. E a criança é colocada pela via de sentido num outro lugar. Então, há aí o que a gente chama da falha na operação psíquica da separação, né? Para a gente poder pensar a psicose. E, bom, é uma questão importantíssima para a gente poder pensar a clínica hoje. Por quê? Porque, do ponto de vista da nosografia clássica, né, dos indicadores nosográficos, desse compêndio, né, enciclopédico de indicadores sintomatológicos, não existe mais psicose, né? E eu lembro de uma professora, Jana, mas autista não delira, né, Jana? Ele sai, às vezes se levanta, fala que vai comer os amiguinhos, vai comer carne humana. Uma professora. E o que que eu falo para essa professora? De fato, você tem razão, né? Percebem? Então, na psicanálise, é importante a gente saber, e é muito oportuno isso que você coloca, Doris, para a gente poder pensar, né, que para a gente o autismo, a estrutura que está no autismo é diferente da estrutura que está na psicose, porque em junção desses vetores que a gente pode chamar de função paterna e função paterna, eles agem, né? Eles inferem sua presença Uhum. de uma maneira Diferente. diferente, né? Se a gente Uhum. pode. Estou tentando usar uma linguagem que outras pessoas que não sejam psicanalistas possam entender, né? Então, é importante a gente saber que para a psicanálise é diferente. Por quê? Porque a atuação daquele que acolhe a criança nesse lugar precisa ser diferente também. Por quê? Porque Uhum. tem uma direção de tratamento aí que a gente precisa seguir. Não sei se eu te respondi. Ah, não, bárbaro, Jana. Eu acho que é muito interessante e tu falaste de uma forma muito importante a questão da suplência também, né? E nós chamamos de suplência simbólica, o que as educadoras fazem exatamente na diferenciação, assim, né? Do campo materno, mas com os desdobramentos da função materna, né? Então, é bem isso que tu dizes, assim, o quanto é importante, às vezes, por exemplo, nós da assessoria, chegar para uma educadora que está com um bebê e o bebê não olha para ela, o bebê não. E a gente fazer isso, sabe? Ai, dá o pezinho, não sei o quê. E a educadora fica olhando, ué, ele deu o pezinho para ti. Mas vem cá, ele vai dar para ti também. E aí a gente ir, sabe? É a mesma coisa que a gente faz lá com a mamãe, né? Com o papai, no consultório, de tentar também produzir com que eles retornem a essa função da alienação, de ajudar a professora a ter aquele bebê que ela vai investir, né? Aquele bebê que precisa mais dela, né? E a gente tem ouvido muito nas escolas infantis, assim, estou abandonada, estou rejeitada, as próprias, sabe? Então, esses significantes circulam, né? Eu acho interessante isso para mim ficou muito interessante, um momento oportuno. Acho que na assessoria a gente também faz isso, sabe? Vejo as minhas colegas o tempo todo, assim, sabe? Oferecendo isso para a criança. E aí a professora que está olhando, ah, mas ele está fazendo contigo, não faz comigo. Ah, mas vem para cá. É que também é muita criança, não deu para ver ele ali, né? Então a gente também tem que tomar isso. A Daniela Bridon chama de os bebês preferidos, né? Os Ah, bebês preferidos e os bebês preteridos. Então, a importância de a gente também ajudar.
né? A vovó, a educadora, aquela que está nessa função de poder então ter esse enlace, né, com esse bebê preferido, poder ser o bebê preferido. Tá tudo bem ser o bebê preferido nesse momento. Precisa, né? Precisa. Aham. Mas eu estava enlouquecida para te perguntar aí as coisas. Mas, gente, vamos abrir aí as questões para a gente poder fechar. Sim, a gente pensou assim, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação também por escrito, né? Aqui no chat, alguma mensagem, né? A gente pode ler também, né? Mas acho que... ou falado Todo também, mundo né? tímido. Não, todo mundo aqui é sabido, né? Vamos combinar. Podem abrir as câmeras também para a gente tirar uma fotinho depois, se quiserem. Ah, é legal. Ó, é legal falar com gente, né? Falar com janela é duro. Nós tínhamos aqui duas alunas do pós. Ó, temos uma aluna do pós aí, a Kelly. Temos uma outra, a Maximila foi nossa aluna na turma anterior, né, Maximila? É psicomotricista. E temos o pessoal que não conseguiu entrar. Mas vamos ver no YouTube, porque nós vamos colocar direto a live no YouTube e eu te mando, Jana. O Beleza. Bom, Annelise, tudo bem? Vocês têm questão, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para Jana? Aproveita. Ó, a Maxi está na estrada ainda, deve estar na estrada para Ivoti, é? ainda na estrada deve ser. Povo sabido. Uhum. Ó, a Maxi botou ali que eu amo te ouvir, Jana. De novo. Acho que ela te ouviu no pós. O bom é que fica gravado, a gente pode ouvir quantas vezes a gente quiser. Acho que nós podemos passar aí também. Vamos pegar essa colinha aí e passar numa formação. Mas bom, assim, né? Eu acho que, né? Se a gente não tem mais questões, talvez a gente possa ir endereçando, né? Para fazer o fechamento, né? Agradecemos, né? Mais uma vez a Jana, né? Acho que é super legal, né? Teve isso, né? Enfim, tem o pós, mas a gente teve algumas parcerias também. Eu lembro, Jana, da gente ter passado juntos, assim, em live na época da pandemia, eu acho, né? No Instagram, nosso, da Clínica em Tempo, né? Revista, Talvez né? em algum evento da revista Crianças também, né? Então, Sim. Sim, tu talvez entrevistou o Thiago e a Jaque. a Jaque, né? Aham, Era tem. psicomotricista também da clínica, né? Colega nossa, né? Muito bem, né? Acho que A agradecemos, é sempre Annelise muito, Tedesco. Annelise, eu não estou te enxergando. Diz que sempre muito clara, muito muito clara. boa tua fala, Jana. Acho que é isso mesmo, né? Gente, eu parto da minha própria ignorância. Eu devo contar isso para vocês, né? Assim, eu preciso traduzir em miúdos para mim mesma, e eu acho que não custa nada eu fazer isso em extensão. Bom, uma É a gentileza parte que da tu minha faz com a própria gente também, ignorância. né? Amada. Psicanálise em tensão não vive mais sem a psicanálise em extensão, né? Aham, isso. Então, tá, talvez assim, antes de fazer o fechamento, né, eu acho que de dizer que a gente segue com essa nossa agenda de eventos, não na semana que vem, né, mas na próxima, nos dias 13, acho que 13 e 14, não é isso? Dia 13, né, com um evento ampliando o campo da EP para além dos consultórios, de gelo e assessoria em cena Nossa Paz, né? Ah, que eu acho que a nossa colega Dani, né, vai trazer um caso, Dani, né, a fono da equipe, né, vai trazer um caso, né, para poder pensar, né, da intervenção. Depois, na terça-feira, dia 14, os bebês se constituem psiquicamente, o estar com na intersubjetividade, né, com o professor da pós, né, com cuidado, não é da equipe da Clínica em Tempo, né, mas Ricardo Cecim. E para encerrar esse ciclo, ainda antes
no fechamento da matrícula, né, do início do curso, né, o evento com a Cátia Alvarez, o Autismos, uma quarta estrutura, né, como uma pergunta, assim, né, de poder seguir esse debate também, né, sobre a estrutura, né, as questões das operações psíquicas, né, como quando ocorre, não ocorre, né, e o que está ali colocado na questão Bom, diagnóstica da psicanálise, né. Enfim, essa é a nossa próxima agenda, né? Eu falei que a gente tem essa promoção relâmpago aí para quem se interessar ainda, né? Com as informações no Instagram da Clínica em Tempo, @Clínica em Tempo, né? E é isso, Jana, a gente agradece, né? Mais uma vez, E, deixa a e palavra. esperamos que os convidados, né, possam se interessar pelo nosso pós-graduação. Esse é um gostinho dos nossos professores, que todos são atravessados pela psicanálise. E Uhum, temos também um encontro de psicanálise no pós, pensando não só em Lacan, né, mas pensando também em Daniel Stern, Vitor Guerra, pensando também em outras linhas teóricas. Isso é interessante colocar porque então trabalhamos também com Winnicott, daí pensando também nessa pluralidade da psicanálise, embora o nosso referencial seja lacaniano. Então, esperamos vocês no nosso pós. Não sei se o Thiago já falou da promoção, né? Nós temos uma promoção sei. aí. Então, se quiserem Acho falar que conosco, com a FAMAC, está no nosso Instagram ali. O... Podem nos chamar por ali e a gente contata vocês. Ou direto no telefone, que se alguém se interessar, eu posso dizer agora que nós estamos atendendo bem, direto. Qual é o telefone mesmo? Ele é um telefone novo que a gente está atendendo. essas informações todas de contato, elas estão no Instagram, né, da Clínica em Tempo, né? Tem os números de contato, tem o WhatsApp, né? Enfim, e-mail, enfim, tudo isso está bem explicado ali nos canais ali do Instagram, né? Acho que seria isso, assim, né, Jana? Eu acho que a gente te devolve também a palavra para despedir e a gente vai encerrando por hoje. gente, obrigada pela escuta acolhedora, pela presença de vocês aí, por ter aberto as janelinhas, quem abriu a janelinha. Entendo também que nem sempre dá para poder abrir as janelinhas. Divulguem, né? Vocês que estão aqui, divulguem esse curso, porque eu acho que é uma coisa muito importante, né, em termos para a gente poder pensar o futuro, né? O nosso futuro, porque a gente está ficando velho, a gente precisa ter gente que, né, cuide bem da gente. Então, assim, é isso mesmo, é poder ter uma posição política, poder atuar com esse olhar, né, mais atento. Eu acho que o conteúdo programático da pós, ela oferece muito isso. Eu acho, eu dou aula em outros lugares, mas eu vejo esse grande diferencial, né? E da importância poder divulgar isso. Queria agradecer vocês, dizer que eu estou sempre disponível para poder contribuir, né? Para que esse projeto ele de fato faça mudança na vida das pessoas, né? Em extensão e intenção também. Tá bom? Ai, foi maravilhoso, Jana, te ouvir esse reconhecimento de nós para a política pública. Fiquei toda boa, porque é isso, né, da gente fazer esse furo para o público popular é bem difícil, né? E a gente tem mostrado o quanto há investimento e desejo das escolas conveniadas e desse público que também está procurando a clínica, sabe? Eles estão pagando seus atendimentos, Uhum. estão escolhendo. Sim. Bom, Então, para nós é muito interessante. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Vamos, passar a live para frente e esperamos vocês no pós. Jana maravilhosa, muito beijo, obrigado. beijo para todos, Boa noite. todas, né? E todo. Um prazer de novo, Jana. Tchau, tchau.